Bom, gente, bom dia para aqueles que entraram agora, bom dia para aqueles que já estavam aqui, que o nosso dia seja abençoado pelas mãos de Deus e que possamos fazer uma excelente palestra. Eu espero atender a necessidade de vocês e eu tenho a certeza que não será possível eu passar tudo aquilo que se faz necessário nós termos como pano de fundo para a atuação na educação infantil. Mas o meu objetivo é que a gente saia daqui, pelo menos, com aquele gostinho de quero mais, eu vou buscar mais sobre essa teoria. Eu acho que isso que é o fundamental quando a gente vê uma palestra, quando a gente ouve alguém falar sobre aquele determinado assunto. Então, aqui tem as informações que já estavam lá no folder, e aqui eu trago para vocês a informação a respeito da palestra, a respeito da... Voltando aqui, tem gente pedindo para entrar. Compartilha. Isso. Bom, é uma palestra online, a palestra será gravada e depois nós disponibilizaremos para vocês a possibilidade de estar assistindo, tá? Eu trago aqui para vocês um pouquinho da minha formação, de onde eu falo, quem é a professora Lucy. Eu trabalho na educação desde o ano de 1985, e aqui estão algumas das minhas formações dentro dessa área. Quando nós vamos falar de educação, principalmente no campo da alfabetização, a gente tem muitos autores bacanas dentro da literatura brasileira que nos dão, assim, uma vasta possibilidade de entender o que é a alfabetização, como ela acontece, quais as possibilidades dela acontecer de forma significativa ou não. Então, eu começo aqui falando com você sobre o conceito de alfabetização, que, na verdade, esse conceito eu tirei aqui dessa autora, que é uma referência no campo da alfabetização, Magda Soares. Mas não é só a Magda Soares que vai falar da alfabetização, do conceito e das práticas pedagógicas dentro da educação. Outros autores, conforme eu denominei aqui para vocês, como o Arthur Gomes de Moraes. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Então, eu vou descrever um pouquinho para vocês sobre esses teóricos e por que eu coloquei tanta referência teórica aqui. Porque quando nós falamos em alfabetização, um autor apenas, um campo de pesquisa apenas, uma área de pesquisa, não é suficiente para explicar todo esse processo de alfabetização. Então, nós temos aqui Emília Ferreiro, nós temos Magda Soares, nós temos aqui Arthur Gomes de Moraes, que é um pesquisador brasileiro, psicólogo, e que trabalha sobre a importância do desenvolvimento da consciência fonológica. Nós temos Marlene Carvalho,
que é uma teórica que ela traz dentro da sua literatura as práticas escolares. Temos também aqui a Isabel Solé, que também fala sobre a formação de leitores. Claro que a Emília Ferreiro, porque, embora não seja brasileira, mas ela é uma autora que tem uma referência muito significativa quando nós estamos falando em alfabetização. A Emília Ferreiro, ela é quem descreveu as possibilidades de construção dessa escrita. E assim, Magda Soares, então, define que o termo alfabetização, ele não ultrapassa o significado de ler e de levar à aquisição desse alfabeto. Ou seja, alfabetizar é ensinar o código da língua, é ensinar habilidades de escrever e ler essa língua. Isso Magda Soares escreveu em 2003. Na verdade, antes. Em 2003, ela publicou esse livro aqui, foi a primeira publicação de alfabetização e letramento, e é aqui no livro Alfabetização e Letramento que nós encontramos esse conceito de alfabetização numa proposta da literatura de Magda Soares. Só que, lá em 2003, ela já falava aqui da questão da habilidade, e são essas habilidades que nós vamos estar descrevendo e falando no percurso da nossa palestra. Então, alfabetizar. Um dos piores danos que alguém pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança de si mesma. Então, quando nós estamos falando em alfabetização, nós temos que ter muito cuidado, porque é a criança que é o sujeito importante desse processo, e não o professor. A importância do professor é na observação e na disponibilização de material e de estímulos e de possibilidades de pensar sobre esta alfabetização. Eles na verdade, um protagonista. O ator principal deste processo de alfabetização é o aluno, porque é o aluno que vai pensar, que vai precisar de estímulos e de possibilidade para a construção. Então, eu convido, nesse primeiro momento, a uma reflexão. Alfabetizar. Como você foi alfabetizada? Como será que a nossa professora nos ensinou a ler e escrever? Lá há tantos anos, né? Será que nós estamos trabalhando numa proposta de alfabetização atualizada, ou será que nós estamos repetindo o que a nossa professora nos ensinou? O que é perfeitamente normal. Não há nenhum crime em repetir um modelo que para mim foi muito importante. Só que aí na repetição desse modelo, eu preciso pensar que esse modelo ele está atendendo ao público atual. Como você vê esse processo de alfabetização e como você se vê como alfabetizadora? Você acredita que é possível alfabetizar? E quando começar esse processo? Então, baseada nessas 3 perguntas, nesses questionamentos, que nós vamos nortear a nossa palestra de hoje. Se nós estamos falando em alfabetização,
na educação infantil, eu comecei dizendo para vocês brevemente o que é a alfabetização, mas é muito importante eu saber o que é educação infantil, eu saber quais são as políticas que norteiam essa educação infantil nesse momento e quais os conceitos literários sobre essa educação infantil. Bom, nós sabemos que a educação infantil ela começa a ganhar uma nova roupagem a partir da Constituição Federal de 1988. Então, de 1988 para cá, a educação infantil, ela passa a ser estudada e a ser olhada de formas diferentes. Até mesmo porque, nesse percurso de 88 para cá, a educação infantil, ela é questionada em termos de para que a educação infantil, quando se ela é a primeira etapa da educação básica, ela é obrigatória, por quê e para quê? Então, o que é essa educação infantil? É um período da vida escolar da criança que vai do 0 até os 5 anos e 11 meses, tá? Até os 5 anos e 11 meses, então, é uma criança que está na educação infantil. Essa educação infantil, ela tem como objetivo atender, então, essas crianças de 0 a 5 anos. E o espaço de atendimento são as creches e são as pré-escolas. Só que, antes de 88, a educação infantil, ela tinha uma característica de acolhimento apenas. A educação infantil, ela tinha um caráter assistencialista. As crianças iam para a escola para serem cuidadas, para serem preservadas, para ganhar um espaço, ela ganhava um espaço que gerava uma confiabilidade para que as mães pudessem trabalhar e tivessem um lugar para deixar seus filhos. Só que a partir de 88, ou de 88 para a atualidade, essa educação infantil vai ganhando outras características, outros olhares, outras fontes de pesquisa. A primeira mudança referente a essa proposta de educação infantil, que não é mais um local de assistência, e sim um lugar de ensino-aprendizagem, ocorre com a aprovação da Base Nacional, da LDB, em 1996. É o primeiro momento que a educação infantil, então, vai ser tratada como espaço escolar, como primeira etapa da educação infantil. E para que a educação infantil, nesse momento, tivesse as suas E para que a educação infantil, nesse momento de 1988 para cá, tivesse assegurado toda a estrutura pedagógica, toda a parte pedagógica, então, em 1998, é criado, então, o referencial curricular para a educação infantil, o que é chamado de RCN. Esse RCN, ele é um referencial, realmente. Ele não é um documento O RCN, ele não é um documento
como a Base Nacional. A Base Nacional, nós sabemos que é um documento. O RCN, como a própria palavra diz aqui, RCN, R de referencial. Porque o RCN ele é uma referência para a proposta pedagógica na educação infantil. Só que essa referência, ela ganha um valor significativo, porque é a partir desse referencial que as propostas pedagógicas são definidas como 5 áreas do conhecimento, que é arte visual, conhecimento, conhecimento do mundo, né? A língua portuguesa, na parte da oralidade e da escrita, e é sobre essa língua oral e escrita que nós vamos mais adiante. E matemática e música. Só que quando, em 1988, quando é aprovado esse referencial curricular nacional, ele abre um espaço de dúvidas dentro da proposta pedagógica, porque até então a escola da educação infantil, ela tinha a característica do brincar e do cuidar. E aí, quando o profissional da educação vê que tem que ser trabalhado artes visuais, conhecimento de mundo, língua escrita, língua oral, matemática e música, ele interpreta que é o momento de alfabetizar essa criança. Bom, com essa interpretação, abre espaço para novas pesquisas. E, em 2001, foi, então, escrita as diretrizes curriculares para a educação infantil, que são as DCNs, que são também propostas pedagógicas para o ensino, para garantir o atendimento à qualidade para essa criança de 0 a 5 anos. E foi dado 10 anos para que o Plano Nacional de Educação, ele formatasse toda essa proposta pedagógica. Nesse percurso dos 10 anos, a pesquisa apontou a necessidade de uma base para que a educação infantil tivesse o seu percurso delineado e não sofresse uma proposta pedagógica da teoria do achismo. Essa proposta pedagógica, ela tivesse uma base, ela tivesse solidificação. O que é possível aprender, por que aprender e como aprender. E o que nós temos que conceituar nesse processo. Então, em 2017, essa base nacional para a educação infantil foi aprovada. E é muito interessante que essa base vem nos dar uma estrutura desculpa, gente, mas eu demoro um pouquinho. Não sei se é o computador ou se é a peça que está atrás do computador. Então, essa base nacional de 2017, ela vem trazer uma organização de como ver essa educação infantil e até mesmo como pesquisar e quais são os eixos que norteiam. Lembra que lá no primeiro, nos referenciais curriculares, os eixos dessa educação infantil estava pautado na conhecimento de mundo, nas artes visuais, na matemática, na linguagem oral e escrita.
Como eu disse, isso garantiu uma interpretação de que a alfabetização na educação infantil tinha que acontecer. Esse momento até solidificou uma construção de conhecimento, pensando que a educação infantil era um período preparatório para o ingresso. Tá dando eco, pessoal, não tá dando pra entender. Pessoal, eu peço para que todos desliguem o microfone, por favor, porque o grupo, graças a Deus, está bastante grande, temos mais de 50 pessoas nesse momento participando da reunião, muito obrigada a todos. Se um microfone que estiver ligado vai comprometer a qualidade do áudio, tá? Muito obrigada, gente. Então, esta educação infantil, a partir da base nacional, ela vem trazer uma compreensão apurada, uma compreensão do que é essa infância e como trabalhar essa infância. Ela continua, e tem que continuar, claro, amparada pela Constituição Federal, no seu artigo 205, quando diz que a educação tem que garantir o direito de aprendizagem. E para garantir esse direito de aprendizagem, não basta apenas garantir vagas dentro da escola. Nós temos que garantir proposta pedagógica para que este aluno, então, ele consiga eu prefiro a live, porque a live você vai falando e não tem esse problema de parar a apresentação e para adicionar pessoas, mas é o que nós temos para o momento. Vamos tentar agora que a gente siga um norte sem tantas interrupções, né? Bom, gente, essa base nacional que foi aprovada em 2017, não só para a educação infantil, mas para o ensino fundamental até o 9º ano, e para o ensino médio em 2018, que foi aprovada. Ela vem nos fortalecer e nortear a pesquisa desse professor, para que o professor possa entender que a alfabetização na educação infantil é uma possibilidade, mas não uma prioridade. E entender, principalmente, quais são as habilidades que compõem todo esse processo de alfabetização. E aí, ela está dividida nos eixos de direitos de aprendizagem. Lá no referencial de 98, como nós vimos, só resgatando um pouquinho essa linha, o referencial ele estava norteado em áreas visuais, artes visuais, área do conhecimento de mundo, a área da matemática, linguagem oral e escrita. A base nacional, ela vem trazer os direitos de aprendizagem norteado pelo eixo do conviver, do brincar, do participar, do explorar, do expressar e do conhecer-se. Por que esse eixo estrutura esta base nacional? Porque a proposta da base nacional, ela está amparada na literatura de Vygotsky e Piaget, que são teóricos que afirmam que a criança, ela desenvolve pela participação,
pelo brincar, pela exploração do mundo, pela possibilidade de se expressar, de se conhecer e de conviver com o outro. Dentro desses eixos, que é proposto pela Base Nacional, também nós temos os campos de experiências, que é o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimento, traços, sons e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, quantidade, relação e transformação. Veja bem, só adiantando um pouquinho a minha fala, uma criança na educação infantil, ela pode concluir a educação infantil alfabetizado, lendo e escrevendo? Sim, porque é ela que vai se apropriar desse conhecimento, mas não de forma mecânica, que é o que nós vamos ver no percurso desse material. O que ela precisa ser estimulada é com desenvolvimento da convivência com o outro, do brincar, do explorar, do aprender a se expressar. Quando nós falamos expressar, a gente está trabalhando com a criança as possibilidades dele saber escutar, falar, pensar sobre o que ouviu e manifestar a opinião, na possibilidade de se conhecer e de conhecer o espaço, o caminho da escola, o trajeto da escola, ele identificar esse campo de experiência aqui, ele é pesquisado com uma ênfase maior por Arthur Gomes de Moraes, que é um psicólogo que fala sobre o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, Arthur Gomes de Moraes, ele vai nos mostrar dentro da sua literatura que aprender os sons é mais importante do que memorizar letras. Aprender a diferenciar um som de uma letra para outra é muito importante. Então, estruturado nesses eixos aqui, que a Base Nacional propõe, o conviver, o conhecer, o brincar, o participar, o explorar e o interagir, é que nós temos que ter a convicção que as brincadeiras, elas têm que estar presentes aqui. Porque a brincadeira, ela vai proporcionar para a criança da educação infantil possibilidades de refletir sobre as atividades, sobre as aprendizagens e sobre o próprio ambiente que ela está convivendo. Então, o que seria esse brincar? Se a Base Nacional, ela diz assim, que nós temos que ensinar competências e habilidades. Se nós encontramos autores que afirmam a Base Nacional tem habilidades que o aluno lá do segundo ano, ele precisaria ter desenvolvido na educação infantil. Então, que habilidades são essas? Que competências são essas? Né? Quando nós pensamos nessas habilidades e competências, e nos remetemos ao pensar em alfabetização, a alfabetização ela se torna uma ideia confusa. Ela acaba se tornando um momento de reflexão que o professor se pergunta, o que é alfabetizar, então? Se está falando da importância de desenvolver habilidades e competências, se está dizendo que ensinar o aluno a conhecer-se, a explorar, a desenvolver esses eixos que sustentam a Base Nacional, como eu vou alfabetizar? E aí, nós encontramos Irata e Marinho, que diz assim,
alfabetizar vai muito além do processo mecânico de memorização de imagens, de sons e de ambientes. Alfabetizar é uma interação por meio de estímulos ambientais e favoráveis. E é esses estímulos ambientais e favoráveis que nós vamos hoje focalizar a nossa palestra. Porque se nós formos pegar todos os eixos de desenvolvimento na educação infantil, a gente vai falar um dia inteiro e ainda vai ter assunto. Então, nós focalizaremos hoje no ambiente, no espaço, e o que a neurociência registra sobre a importância desse espaço de alfabetização. Ok? Perguntas? Vamos lá. Diante de uma sociedade globalizada e de um mundo cada vez mais avançado nas tecnologias de informação, nós vivemos um cenário que as crianças estão indo cada vez mais cedo para as escolas. E essas crianças chegam nas escolas e começam a ser introduzidas com um processo do que pensa o quê? Qual é o objetivo da escola? Tá? É esse objetivo da escola que tem que ser desconstruído e que tem que ser repensado. A escola, ela não é apenas, ela tem como formalidade esse papel, que é o papel de formatar o conhecimento científico. Mas não é só o conhecimento científico que é papel da escola. Outras aprendizagens hoje também acontecem no campo da escola, como os eixos da Base Nacional para a Educação Infantil, que é o conviver, por exemplo, que é o explorar espaços, e que é também não só o conhecer e o explorar espaço, mas o próprio conhecimento, porque a gente tem convicção, tem certeza que muitos pais mandam as crianças para a creche, para a educação infantil, muito pequeno, e esse percurso de desenvolvimento maturacional, tanto cognitivo como social, ele acaba ocorrendo numa parcela maior dentro da escola. Então, estar na escola não é para ser alfabetizado. Estar na escola também é para aprender a conviver, para aprender a desenvolver um novo vocabulário, é para aprender a se adaptar às novas autonomias que exigem o mercado de trabalho, que é conviver bem com o outro, por exemplo. As escolas, elas começaram a deixar de lado, então, as etapas de desenvolvimento, focalizada numa alfabetização precoce. Porque o que acontece? A criança vai para a escola para quê? Para brincar? Ah, mas se for para brincar, ela brinca em casa. O meu filho não precisa ir para a escola para brincar. Só que esse brincar não é um brincar apenas. É claro que o brincar em casa, ele também tem uma proporção significativa no processo de desenvolvimento de todas as etapas da criança. Mas esse brincar em casa, ele não é um brincar que está sendo observado, ele não é um brincar planejado. E quando o professor da educação infantil vai trabalhar esse brincar, é um brincar planejado, é um brincar que tem um foco de atenção para conhecer esse
essa criança na sua etapa de desenvolvimento em interação com o outro, na sua etapa de desenvolvimento em socialização, ele sabe dividir, ele sabe esperar como é esse processo dentro da brincadeira. E não só a brincadeira espontânea, como eu acabei de citar, mas a brincadeira planejada. Quando uma criança vai brincar, e ela precisa entender a regra daquela brincadeira, como é o processo de entendimento, como é o desenvolvimento com relação ao ganhar ou perder nessa brincadeira. Então, é a interação desta criança dentro de um contexto social que tem uma característica maior dentro de todos os eixos para desenvolvimento desta criança, e não um pensar em alfabetização precoce. Até porque para preparar essa aula, eu li um material de um autor americano que ele pesquisou um grupo de crianças que começaram a ser alfabetizadas aos 4 anos, e um outro grupo de crianças que começaram a ser alfabetizadas aos 7 anos. Quando ele juntou esses dois grupos, e essas crianças estavam com 10 anos, o nível de desenvolvimento, o ganho nesse processo de aprendizagem era o mesmo. A única diferença é que a criança que foi forçada a uma alfabetização precoce, sem destacar o desenvolvimento desta criança, essa criança estava mais cansada aos 10 anos. E aquela criança que teve um período de desenvolvimento de forma harmônica, de forma lúdica, de forma prazerosa, essa criança estava menos cansada. Mas o nível de aprendizagem, eles eram o mesmo. Não havia nenhum percentual que dissesse que a criança que foi deixando de lado a brincadeira e começou precocemente o processo de alfabetização, estava melhor do que aquela que começou aos 7 anos. As crianças que são escolarizadas prematuramente, elas podem ser deficientes em consequência do atraso de maturação social. Então, essa não é um deficiente no sentido de deficiência física ou deficiência intelectual, mas são perdas, por exemplo, numa atividade que você não desenvolveu naquele momento que o cérebro tinha uma plasticidade maior para desenvolver, que era, por exemplo, a noção de espaço. E naquele momento que o teu cérebro estava ali pronto, fervilhando para a possibilidade de desenvolvimento dessa habilidade de noção de espaço, foi a escola forçou prematuramente uma alfabetização mecânica. Então, você lê e você escreve, mas quando você vai estacionar um carro, você não consegue pôr numa vaga, tá? São deficiências que você vai carregar para o resto da vida. A criança, ela não se dá conta da importância da tarefa. Ela, pelo processo de desenvolvimento da criança, ela ainda não está matura para entender e para se preocupar que aquilo, que aprender aquela leitura e aquela escrita, é algo que vai ser importante para a vida dela posterior. Nesse momento de entrada na educação infantil, não estou dizendo que é proibido falar de letra, eu não estou dizendo que é proibido mostrar letra para a criança, mas eu estou dizendo que não é
significativo você trabalhar uma alfabetização mecânica. E quem diz isso, a Lucy? Não. Quem diz isso é a neurociência. Esse texto que eu trago hoje está alicerçado na teoria de Hirata e Marinho, mas tem um psicólogo e neurocientista francês Daher que fala sobre esta alfabetização precoce também, e fala, dentro da neurociência, a importância de se trabalhar com a criança dando prioridade ao desenvolvimento das habilidades, que... Deixa eu voltar aqui. Então, a preocupação com a alfabetização precoce da criança, ela acaba sendo um dano para todo o processo de desenvolvimento. Porque a escola, em muitos momentos, ela se preocupa tanto com essa precocidade em ensinar a ler e escrever. É muito comum, dentro da comunidade de professores, você ouvir colegas dizendo assim: meu aluno terminou a educação infantil, ele já sabia ler palavras simples. Por exemplo, bala, bola. Mas essa criança está lendo bala e bola, não é porque ela aprendeu, é porque ela tem várias memórias, e o campo da memória de curto prazo foi ativada, e ela armazenou a fala e os símbolos dessa palavra. Ela conseguiu guardar na memória a imagem visual e a audição, a fala, o fonema e o grafema, tá? Que é a relação entre a fala e o registro. A criança, ela tem habilidades com a memória visual, com a memória auditiva, e ela guardou no cérebro dela a leitura da palavra bola e bala. Mas se você, de repente, mostrar para essa criança a palavra belo, você mudou uma vogal ali, essa criança não vai conseguir ler. Por quê? Porque outras áreas cerebrais que são importantes para o processamento dessa leitura ainda não foram ativadas e que poderiam ter sido ativadas no momento da alfabetização. Então, a neurociência, ela vem trazer para a gente que o professor, ele não precisa entender sobre as áreas cerebrais, toda a capacidade neural, ele não precisa entender o que são os neurônios, o que são as sinapses, que isso é uma habilidade do psicólogo, do neurocientista, mas a neurociência, ela é um conjunto de pesquisa que traz a biologia, a psicologia e a pedagogia para mostrar para o professor que esse sujeito que aprende é um sujeito biológico e que o biológico desse sujeito, ele se desenvolve a partir de um processo maturacional, como Piaget coloca, e de um processo ambiental, como Vygotsky enfatiza, e também de um processo das emoções, que entra na área da psicologia, como esse sujeito vê aquilo que está sendo proposto para ele. Porque o que acontece aqui, ó, Giardini fala, é uma frase aqui, eu coaduno aqui Giardini com Ferreiro, porque são duas falas que não dá para não
mencionar quando eu estou querendo dizer que essa criança não pode ser forçada a uma alfabetização. Ela tem que ser motivada a estimular as habilidades que vão trazer possibilidades de uma alfabetização. A Jardine diz assim: na ânsia de fazer os alunos entrarem o quanto antes no mundo letrado, quer dizer, fazer esse aluno entender o que é leitura e escrita, pode acabar fazendo um esforço desnecessário e cansativo no momento de aprendizagem. E aí Ferreiro vem e complementa dizendo assim: um dos maiores danos que se pode causar à criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. E o que é perder essa confiança na sua própria capacidade de pensar? É tratar essa criança como uma tábula rasa, como um sujeito que está ali apenas com a cabecinha pronta para ser um depósito de informações. E nós sabemos que essa criança, não só da criança, não só a criança, o cérebro humano, ele não é um depósito de informação. O nosso cérebro, ele tem a capacidade, sim, de armazenar, através do campo da memória, possibilidades de conhecimento, claro, mas não em forma de depósito. Ele não é uma tábua rasa, como os filósofos pensaram lá no período inicial da filosofia. O ser humano, ele é dotado de possibilidades e de plasticidade neurocerebrais, as quais a neurociência, ela vem explicar até uma fala que ela desbanca o que muitas pessoas dizem assim: ah, eu já estou muito velho para aprender. Não, o teu cérebro não entende a sua idade cronológica. Ele diminui as possibilidades de aprendizagem, até mesmo porque as sinapses que levam a informação para os campos neurocerebrais, elas são realizadas por transmissores químicos. E, à medida que nós vamos envelhecendo, nosso organismo, ele perde uma capacidade de absorver dos alimentos todas as possibilidades na área hormonal. Isso aí seria mesmo uma pessoa dessa área da ciência para explicar para vocês com os mínimos detalhes. Eu estou só lembrando que nós podemos continuar aprendendo. E pesquisas comprovam que pessoas com Alzheimer e que leem muito, o processo de Alzheimer, ele é retardado. As pessoas com Alzheimer que praticam essa leitura, que realizam a leitura constante, ele é tardio, todo esse aparecimento do Alzheimer. Bom, então esses estudos das neurociências, ele vem nos trazer um aprendizado de uma alfabetização de qualidade. O que eu quero dizer aqui em alfabetização de qualidade? Uma alfabetização no campo científico. Não como foi imposto em 1927 no Brasil, o método analítico, dizendo que o método analítico era um método científico. A neurociência, ela vem comprovar que não existe método científico. Existem cérebros diferentes. E esses cérebros diferentes aprendem de maneiras diferentes.
tá? Então, se eu quero qualidade num processo de alfabetização, eu tenho que pensar que, para chegar a esta qualidade, eu tenho que valorizar as capacidades e as habilidades de cada indivíduo. Numa sociedade contemporânea, o ensino da alfabetização, ele exige que a gente respeite e valorize toda a capacidade e as possibilidades de desenvolvimento, tá? É nesse percurso de desenvolvimento e de aquisição de novas áreas e novas construções, novas áreas de aprendizagem, novas construções, novos conceitos, é que o nosso cérebro, ele vai conseguir associar e trazer para deixa eu ver aqui se consigo. Pronto, voltei. É nesse desenvolvimento, com o conhecimento, nessa manipulação, nessa interação, nesse estímulo que é disponibilizado por parte do professor, que o cérebro ele vai considerar aquele campo que já tem um conhecimento pré-desenvolvido. Vygotsky coloca um exemplo que eu gosto muito de citar, talvez eu já tenha citado para alguns alunos que estão aí me assistindo. Ele coloca assim, o que é esse aprender? Quando eu estou em contato com um novo conhecimento, o meu cérebro, ele vai buscar um conhecimento anterior, para que ele possa explicar aquele conhecimento ao qual eu estou em contato, aquele objeto de conhecimento. E tem até um vídeo que circula no YouTube aí, que coloca assim, uma criança que nunca viu uma boneca. Essa criança, ela, no momento que ela vê uma boneca, o cérebro dela vai produzir uma mensagem que ela está vendo um bebê. Só que na interação com essa boneca, que é o objeto do conhecimento, nesse manipular, nesse despertar, nesse conhecer, a criança, ela vai buscar lá no campo do conhecimento que ela já tem. Espera um pouquinho, gente, que tem mais umas 3 pessoas entrando aqui. Vamos lá. Então, a criança, ela já tem um conhecimento do que é um bebê, tá? Então, ela, a princípio, ela vai considerar que aquilo ali é um bebê. À medida que ela manipula aquele objeto, que é a boneca, ela vai verificar que o que ela conhece sobre um bebê não está ali naquele objeto. Como, por exemplo, o choro, como, por exemplo, a pele dessa boneca, que são os conhecimentos, que são as áreas sensoriais, né, que ela vai produzir um conhecimento inicial pelas áreas sensoriais, que é a visão, a audição, o tato. À medida que ela busca no campo da memória um conhecimento do bebê e relaciona com aquele objeto que é a boneca, ela vai desconstituir o conhecimento do bebê e vai formatar um novo conhecimento que não, isso não é um bebê. Isso é algo parecido com um bebê, mas é uma boneca. Um exemplo, tem um vídeo
muito interessante no YouTube de Vygotsky que fala isso. Então, esse exemplo que eu acabei de citar, ele vem confirmar que o nosso cérebro, ele não é um depósito de informação. Nós podemos, né, ter no campo das memórias informações, mas essas informações, elas são ativadas no momento em que eu estou em contato com o novo. A Soares, ela vem aqui nos presentear com mais esse conceito de alfabetização que coaduna com essa constituição de que o cérebro não é um depósito de informação. Quando ela diz que a alfabetização é um processo de representação de fonemas e grafemas, ou de grafemas e fonemas, mas também é um processo de compreensão, de expressão e de significados por meio de um código. Mais do que aprender a ler e escrever, é compreender o processo de constituição desse aprendizado, porque há uma pseudo-aprendizagem. É muito comum na comunidade de professores você ouvir professor dizendo assim: ah, mas aquele aluno, ele saiu do primeiro ano alfabético, por que agora ele está lá silábico alfabético? Por que ele está silábico com valor sonoro? Não, ele não saiu alfabético, porque se ele estivesse alfabético, ele continuaria alfabético, porque a partir do momento que o teu cérebro constituiu aquele conhecimento, ele não vai apagar. O campo da memória, de longo prazo, ela não é esvaziada. Não, esse aluno, ele constituiu uma mecanização informativa, que foi para a área do campo da memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela é esvaziada. E nós vamos ver abaixo aqui a questão do ambiente alfabetizador, a importância. Por que eu trago como início nessa minha palestra o ambiente alfabetizador? Porque através do ambiente alfabetizador eu posso proporcionar para a criança emoções, eu posso propiciar para a criança possibilidades de coisas boas e coisas ruins. E o nosso cérebro, ele quem vai definir aquilo que pode e deve ser guardado no campo da memória de longo prazo e aquilo que deve ser deletado, tá? E a neurociência, ela vem explicar que aquilo que é absorvido em ambientes que gera prazer, gera satisfação, gera entusiasmo, o nosso cérebro entende que aquilo lá é importante ser guardado. Por isso, a alfabetização, a partir da ludicidade, ela é uma alfabetização individual, não é alfabetização coletiva. Nós temos uma coletividade dentro do espaço escolar, mas eu não alfabetizo coletivamente. Porque quando nós pensamos em alfabetização coletiva, nós pensamos num método. Qual é o método que vai possibilitar uma maior aprendizagem? E quando eu penso em alfabetização, numa construção de significados, essa alfabetização passa a ser individual, porque o nosso cérebro, ele é individual. Alfabetizar é possibilitar que o aprendiz entenda o uso dessa linguagem de forma crítica, autônoma e significativa. Aí entra Paulo Freire.
né, como eu coloquei lá no primeiro, nos primeiros slides. O que Paulo Freire tem com a alfabetização? O que ele traz? O que muitos leigos dizem? O método de Paulo Freire. Tá, Paulo Freire, na realidade, ele não constituiu um método. Mas a gente também não pode dizer que não foi uma metodologia que ele colocou no processo de ensino, porque qual era o significado desse ensinar de Paulo Freire? Era formar cidadãos críticos, autônomos, pensantes. Tá? E a alfabetização tem que ter essa constituição, ela tem que ter esse privilégio de dizer para o nosso, de dizer e de possibilitar para o nosso aluno uma reflexão sobre o processo que ele está envolvido. Então, aí vem a famosa pergunta, né? Quando que eu devo começar a alfabetização? Quando será, gente? Será que existe uma data marcada no calendário escolar, ou a partir de hoje eu começo a alfabetizar o meu aluno? Será que é assim que eu devo olhar? Acredito que não, professora. Que é todo um processo de inicialização, não é uma data específica. Sim. E o que é esse processo de inicialização? O que seria isso? É o estimular, que nem a senhora estava falando, na educação infantil, né? Abrir possibilidades para que quando chegasse a introduzir mais metodicamente, para poder ensinar as letras com mais significados, seria esse abrir possibilidades para que ele alcance. Eu não sei se minha linha de pensamento está correta. Sim, Abelha. Eu voltar nos eixos. Até os 8 anos tem que estar alfabetizado, né, professora? Até os 8 anos tem que estar alfabetizado, tá? Só que eu não tenho que pensar lá nos 8 anos, eu tenho que pensar no desenvolvimento desse meu aluno, porque se ele tiver um desenvolvimento que proporcione para ele as possibilidades de desenvolver os eixos que a Base Nacional propõe, eu estou alfabetizando. Quando eu falo quando alfabetizar, depende muito do conceito de alfabetização que eu estou pensando. Se eu estou pensando quando alfabetizar aquele menino de segundo ano, então tem que ser correndo. Esse menino do segundo ano, no final do ano, ele tem que saber ler e escrever, porque ele vai fazer uma avaliação externa. Mas quando eu estou falando em alfabetizar aquela criança da educação infantil, não é que eu não possa, que seja pecado, que seja erro crasso, que esse aluno não tenha possibilidade de sair de uma educação infantil lendo e escrevendo. Mas o meu objetivo na educação infantil não é desenvolver leitura e escrita formal. O meu objetivo da educação infantil é trabalhar os eixos que vão dar possibilidade, os eixos da Base Nacional e os campos de experiência que vão dar possibilidade para que esse aluno ele entenda que a escrita tem uma finalidade, para que serve essa escrita, que quando eu falo em escrita, em aprendizagem de escrita, em representação dessa escrita, eu aciono os campos da audição e da visão. O método analítico, ele pautou isso, e ele disse
e foi registrado pelos autores naquele momento que era um método científico, porque ele trabalhava de forma global. O que é esse trabalhar de forma global? Era o ensinar o todo para a criança chegar nas partes. Mas esse global que a gente consegue captar, primeiro pela visão e pela audição, ele não é levado ao nosso cérebro de forma global. Daher, ele explica que a nossa visão, ela não é global, a nossa visão, ela é retilínea. Porque quando nós enxergamos, a nossa retina, ela nos dá uma dimensão limitada de ver esse global. A gente enxerga de forma retilínea e não de forma global. E quando nós ouvimos, também nós não ouvimos de forma global. Porque o desenvolvimento da fala, ele passa por um processamento no campo auditivo e que vai formatar uma memória que corresponde ao signo e ao significado daquilo que nós estamos ouvindo. Como diz Bakhtin, né? O que é o signo e o que é o significado. O discurso de Bakhtin, que está também como teórico de referência na base nacional, ele vai nos dar um campo de explicação do que é a percepção e a compreensão desse signo, desse significado, que aí já é uma outra aula que a gente entraria aí na teoria do discurso de Bakhtin. Então, alfabetizar é se preocupar com os aspectos que envolvem a estimulação dessa alfabetização. É perceber que a criança ela tem um tempo de aprendizagem e que esse tempo ele é individualizado, ele não é metódico. As crianças não têm a capacidade de aprender de uma forma global, e sim de uma forma individualizada, respeitando o seu tempo, e não um método. Alfabetizar a partir de um método é tolher a possibilidade da criança se adequar àquele processo e a compreensão daquele processo, tá? Porque o cérebro, ele é único, como eu já disse para vocês. O cérebro de vocês aí que estão ouvindo a Lucy falar. Sabe por que eu vou contar até um segredo para vocês aqui. Sabe por que eu sou apaixonada por ensinar? Porque quando eu ensino, eu aprendo, tá? E se eu estou aprendendo, eu estou retardando o meu processo de envelhecimento mental. Quanto mais eu leio, quanto mais eu ensino, quanto mais eu escuto, mais eu estou aprendendo. E a ciência, ela comprova que esta aprendizagem é uma forma de exercitar o meu cérebro. E o mesmo acontece com a criança. E ele é de forma individual. Há pessoas que lêem um texto e ela, de memória, ela consegue, na primeira leitura, registrar as informações daquele texto. Há pessoas que lêem um texto uma, duas vezes e vai registrar. Há pessoas como a Lucy que lê, registra, e na hora que eu estou falando sobre a minha leitura, aí eu tenho certeza que eu aprendi. Tá? Então, o nosso cérebro, ele é único. E é nesse uno é que nós temos que pensar a hora que estamos ensinando.
Por isso que o professor da educação infantil, ele não pode se frustrar dizendo assim, uai, mas eu tenho 20 alunos, 10 já sabem escrever o nome e 10 não sabem. Por que que aqueles 10 não sabem? Por dois motivos. São dois os motivos. Primeiro motivo, porque o cérebro dessa criança ainda não estava pronto para esse processo de aquisição dessa aprendizagem. E um segundo motivo pode ser também um motivo pelo qual o professor ele trabalhou um método meramente instrucional. E esse método instrucional não atingiu a todas as crianças. E aí eu trouxe aqui essa imagem, que eu vou até ampliar para que vocês possam ver melhor, tá? Eu não deixei muito ampliada, porque senão usaria muito PowerPoint, mas é uma imagem que mostra aqui uma possibilidade da criança entender que a aprendizagem dele é única. Isso aqui é uma fala que mostrava, assim, trabalhando a equidade. O que é trabalhar a equidade? É oferecer para todos na mesma proporção. Equidade não é incluir esse menininho aqui que eu estou passando o mouse e achar que eu estou incluindo. Equidade é ofertar para essa menininha a possibilidade de registro igualzinha a desse aqui. Que aí, quando ela se portar no registro com o mesmo instrumento que esse menino usa, ela vai poder perceber e entender a diferença entre eles. Então, é vivenciar. Equidade é você entender que o nosso cérebro precisa vivenciar, como o Vygotsky colocou, a aprendizagem social, o socio-interacionismo, né? Eu tenho que viver aquela experiência, eu tenho que ter aquela experiência para que eu consiga entender as dificuldades e as facilidades dentro do processo. Eu peguei aqui essa imagem pequenininha de uma criança, né, com deficiência, um processo de inclusão. Quando a gente fala em inclusão, oferta de equidade, nós estamos também trabalhando aquele que é tido como normal, como é que ele vê essa inclusão? Só assim eu estou entendendo que cada cérebro é único para entender o processo. Cagliari, ele vai falar, então, que o fato de cada um ser diferente dos demais, uns têm mais facilidades de assimilação de conteúdos, e por isso a evolução de um não precisa ser igual ao outro, como eu falei para vocês há poucos instantes aí, com relação a, eu tenho 20 alunos, e desses 20 alunos, eu tenho aqui 10 alunos que já estão escrevendo o nome corretamente, e eu tenho aqui 10 alunos que não conseguiram ainda se apropriar desse conhecimento, mas o problema é o meu processo de ensinagem? Não, muitas vezes o problema está... O problema não, tire a palavra problema, porque não é um problema. O momento de aprendizagem não é propício para todos ao mesmo tempo. Põe minhas coisas aí. Ok, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu preciso comprar café. Não, é que o outro dia eu estava sem café, a dona não me emprestou. Tem áudio ligado, procura gente. o filtro de papel. Vocês vão para o YouTube, porque eu vou pôr essa palestra no YouTube. É no outro corredor. Quem é que está com o áudio ligado aí? Deixa eu ver se eu descubro quem é. Elizabeth.
Mas vamos Desculpa, até... professora, é que eu estou assistindo aula e estou no Professora, mercado, tudo ao mesmo tempo. Não, Desculpa, sem sem querer. problema. Nós sabemos que nesse período de pandemia, nós temos que ter também um olhar mais afetivo com o outro, porque esse olhar afetivo, ele vai possibilitar que nós entendemos que o momento de cada um está sendo muito diferente do momento do outro. Eu sempre digo assim, nós estamos numa tempestade em barcos diferentes. Nós não estamos no mesmo barco. Porque quando nós olhamos para essa tempestade que é o período de pandemia, por que que eu afirmo essa fala que estamos em barcos diferentes? Porque eu sei que tem alunos que estão assistindo essa aula pelo celular, alguns alunos que vão assistir metade da aula porque os dados móveis não vai permitir assistir a aula inteira, alunos que têm uma internet de primeiro mundo na casa, aluno que está com um computador mega potente, alunos que estão com um computador que cai o tempo todo porque a internet tem uma possibilidade de abrangência menor, pouco giga, pouco isso, pouco aquilo. Então, a gente tem que entender, sim, tá, gente? Esse processo de compreensão traz uma maturidade. Ontem eu fiquei muito feliz, eu vou compartilhar essa felicidade com vocês. Eu dei aula no curso de psicologia sobre necessidades educativas especiais. Quando eu terminei a minha aula, eu até me emocionei. Uma aluna escreveu lá no privado: professora, hoje eu tive um dia tão difícil, mas essa aula leve que você deu fez eu recuperar todas as minhas energias. E é isso que nós temos que ter, tá? Então não precisa se desculpar, Elizabeth. A gente sabe que não é fácil a vida de ninguém. E vamos voltar à nossa aula aqui, tá? Senão não dá tempo de atingir todos os nossos objetivos. Os estudos... Professora, Oi, pode falar. Maria. Ó, com relação a isso que a senhora estava falando, de que, por exemplo, assim, se tem uma parte, porque cada um tem o seu momento, né, das crianças, né, de alfabetização. Então, aí seria o caso, por exemplo, se uma boa parte da turma já está e a outra não, aí tem que focar a estimulação nesses que ainda não estão, né, e assim, a interação deles no grupo, porque é fundamental para que as crianças realmente alcancem esse momento, né? Porque eu acho que passa por aí, é uma questão também de trazer a turma para ficar toda igual depois, né? Igual não fica, né? Porque tem sempre aqueles que vão estar na frente e aqueles que estão bem mais, né, atrasadinhos, mas acho que a preocupação passa por essas coisas, né? Sim, a neurociência, ela vai apresentar para a pedagogia possibilidades de soluções dentro desse aspecto que você acabou de dizer. Uma fala muito oportuna, Maria, muito obrigada. Por quê? O professor, ele não tem que olhar o que ele fez, ele tem que olhar o que ele pode fazer. Se ele, no percurso, ele não conseguiu o objetivo de aprendizagem, não foi alcançado por todas as crianças, os objetivos que ele propôs naquela constituição daquele conhecimento não foi, ele não foi atingido, ele não foi cumprido, eu tenho que entender que outros caminhos eu tenho que possibilitar, outras estimulações eu tenho que trazer para que o cérebro, ele possa entender essas outras informações de formas diferenciadas ou até mesmo em possibilidades individualizadas. Pode perguntar, tem alguém com a mãozinha aí levantada, pode falar. Eu acho que foi alguém que
levantou a mãozinha sem querer. Então, Oliveira é uma autora que vai dizer assim, que a aprendizagem da leitura e da escrita é a capacidade de aprender a ler e escrever, e que deve fundamentalmente ao modo de como está estruturado o sistema nervoso central. Tá? Então, quando a criança está em processo, eu não tenho que pensar por que eu não consegui atingir aquele objetivo. Eu tenho que pensar naquela criança que não atingiu o objetivo e quais são as possibilidades pedagógicas que eu posso trabalhar para solucionar aquele problema. Ou aquele momento. Eu não diria aquele problema no começo. Eu até tiro a palavra problema, porque eu não gosto da palavra problema dentro do processo de aprendizagem. Por quê? Ele fica muito, traz um peso muito forte no processo de desenvolvimento. Eu digo, naquele momento de evolução daqueles conceitos, eu tenho que entender como é que essa criança pensa, quais são as possibilidades. Eu tenho que trazer atividades que estimulem o ambiente nas áreas sensoriais, visuais, auditiva, táteis. Então, eu tenho que pensar que são as áreas sensoriais do meu cérebro que vão captar as informações. E essas informações, como será que elas estão sendo processadas a nível de sistema nervoso central? Aí, Grando, que também é um teórico da neurociência, Grando, ele não fala sobre... A Oliveira, ela fala também das práticas pedagógicas, da capacidade de aprender ou não. Grando, ele vai falar da neurociência dentro do período de alfabetização. E ele diz assim, que antes do período de alfabetização, o cérebro da criança sofre importantes modificações que permitirão que ela possa construir as bases do nosso sistema de escrita. Olha que interessante e que grandioso é esse trechinho aqui que eu copiei de Grando. Alfabetizar é compreender que eu tenho que estimular, que eu tenho que trazer possibilidades de aprendizagens, mas é entender que o cérebro desta criança, ele precisa estar constituído de algumas bases, porque no nosso cérebro não existe uma área que é responsável pelo sistema de escrita. Por exemplo, a área da visão, ela capta as imagens, que vai lá para o lobo occipital. E ela vai guardar no campo da memória da visão a imagem daquela letra. Só que quando eu estou vendo aquela letra, para que eu possa ter uma discriminação entre o B e o D, que são parecidos, só muda a curva para a direita e a curva para a esquerda, eu preciso entender que quem vai fazer essa distinção não é a visão, e sim a área da lateralidade, e que é outro campo do meu cérebro. O mesmo autor, ele esclarece que a ideia é que as estruturas cerebrais, elas têm uma pré-formação, é importante, mas a gente tem que entender também que elas não são imutáveis.
O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, e essa plasticidade cerebral possibilita que a gente desconstrua alguns conceitos e construa novos conceitos. Então, ensinar não é só mostrar aqui as letras, memorizar essas letras, como tem uma autora que, para mim, foi assim, a Miriam Leinle. Ela foi uma... Eu segui muito, não estou dizendo que ela não seja importante, tá, gente? Ela é importante, como muitos autores que a gente vai deixando eles ali, porque deixando meio que adormecidos, porque a gente já constituiu a informação que o nosso cérebro precisava buscar naquele autor. Ela diz assim que a criança, para ser alfabetizada, ela precisa ter como repertório o alfabeto. Sim, ela precisa ter o repertório alfabético constituído. Ela não está diminuindo o processo de alfabetização. Só que ler e entender ao pé da letra vai nos levar a uma compreensão que toda criança que sabe o alfabeto está pronta para ser alfabetizada. E não é assim. Saber o alfabeto pode estar constituído numa área da memória visual. Mas entender que há uma diversidade sonora e, às vezes, muito parecida entre as letras, entre o som e o registro, entender que vai envolver o campo da memória auditiva, entender o visual, como eu expliquei, vai envolver o campo da memória visual. Então, veja, gente, como é complexo, como é difícil o processo de alfabetização. Porque a alfabetização, ela não é uma característica biológica, ela é uma característica social e que foi construída. E o nosso cérebro está em desenvolvimento e usando todas as áreas neurocerebrais para constituir essa nova informação. Pode falar, tem alguém querendo falar? Professora, me tira uma dúvida. Eu estou acompanhando uma menina e o alfabeto, seguindo a sequência, ela sabe todas as letras e ela pronuncia certinho. Só que quando se separa uma letrinha da outra, aí ela não consegue. Você pergunta, que letrinha é essa? Aí ela olha para sua cara e fala, não lembro, tia. Olha, a explicação do que você está dizendo é exatamente o que eu acabei de falar. Essa criança, ela desenvolveu uma memória visual das letras. Ela conhece as letras. Mas essa criança, ela ainda não entendeu a forma que essas letras estão desenhadas. Ela apenas fez uma produção de conhecimento, digamos, não sei se a palavra seria produção de conhecimento, ela conseguiu memorizar. É uma memória mecânica. Ela memorizou o traçado das letras e o som, mas ela não aprendeu. Isso não é uma aprendizagem do alfabeto. Ok? Consegui responder? Conseguiu sim, professora. Agora mais ou menos eu... Porque assim, ó,
entender que memorizar não é o mesmo que aprender. Quando nós aprendemos, essa aprendizagem, ela está no campo da memória de longo prazo. Ela não está numa memória visual, numa memória auditiva apenas. Porque a memória visual ali, ela não foi constituída com a compreensão. As sinapses que foram mandadas para o cérebro dela foi apenas da memória visual. E ela não compreendeu qual é a função daquelas letras. Para que servem as letras? Né? Consegui entender agora. Porque ela conhece naquela sequência. Se tira da sequência, ela já não sabe. Entendi. Porque ela memorizou. É a mesma coisa a criança que conta até 10. Ah, meu aluno está ótimo em matemática, ele conta até 10. Ele conta até 10, mas ele sabe o valor do número 1, ele faz uma relação número-quantidade. Na verdade, ela decorou, né, ao invés de aprender, então. Sim, exatamente. Ela decorou e não aprendeu. Porque uma aprendizagem seria ela conseguir compreender esse registro da escrita. Então, o que o cérebro dela você pode usar? E dentro do processo de aprendizagem, gente, por isso que eu amo a alfabetização. Decorar também não é um processo ruim, porque nós não entendemos como que esse cérebro dessa criança, ele vai constituir a compreensão. De repente, o cérebro dela precisa decorar, ela precisa se sentir encorajada nessa decoreba que ela fez, para que ela chegue a uma compreensão. Eu vou citar um trabalho que eu desenvolvi em 1996, que ele foi até publicado num congresso internacional que aconteceu na Universidade do Professor lá do Paraná. Naquela época, eu não tinha um conhecimento teórico como eu tenho hoje. E eu fui nesse congresso internacional e tinham, participando desse congresso, autores renomados, pessoas até de fora do país. E foi de forma muito humilde que eu me expressei, e até com uma certa vergonha, e eu não imaginei que a minha expressão fosse me trazer um título, como trouxe naquele momento. E por que eu me expressei? Eu tive em 95, na verdade, um aluno que ele tinha vindo da APAE, porque ele já estava com 8 anos e ele não conseguia aprender a ler. E a mãe colocou ele nessa escola particular, mas ela não contou para ninguém que essa criança tinha vindo da APAE. Por quê? Ela tinha 2 cunhados que teve paralisia cerebral. E esses cunhados eram cadeirantes, então ela achava que o filho dela era deficiente também, e ela evitava o assunto. E aí eu fui tentando alfabetizar esse menino, fui tentando em 96, e não tinha sucesso. E naquela época, a gente tinha uma metodologia tradicional que era pôr a cópia, mas eu trabalhava com a leitura daquela cópia. Então eu me lembro que eu tinha 17 alunos dentro da sala, e eu tomava a leitura de todo mundo. E as crianças já diziam assim, não precisa pedir para o fulano ler, porque ele não lê. Quando foi um dia, eu falei, não, hoje ele vai ler junto comigo. E eu comecei a ler com ele. Quando eu parei, ele continuou. Então, o que eu entendi naquele dia? Que esse menino, ele não tinha compreendido o processo de escrita, o processo de leitura, o processo de registro, mas a vontade de aprender a ler e escrever dele era tão grande que ele memorizava.
Então, você colocava lá uma frase, uma lista de palavras, se você pedisse para ele ler, ele não lia. Mas quando você trabalhava com 3, 4, 5 crianças que tinham lido, ele fosse a sexta e ele já tinha ouvido aquela leitura por 4, 5, 6 vezes, ele já era capaz de fazer a leitura mecânica, a pseudo-leitura. E foi nessa história que eu consegui alfabetizar esse menino no ano seguinte, quando eu descobri que ele tinha, não sei se mais habilidade no campo da memória visual, no campo da memória auditiva, não sei explicar cientificamente, mas eu sei que eu consegui que esse aluno aprendesse a ler e escrever, tá? Então, é isso que a neurociência vem mostrar para o professor. Esse aluno, ele está falando de forma mecânica, ele está fazendo uma pseudo-leitura, como Isabel Solé fala. Mas esse aluno, a memória dele é brilhante. Então, eu tenho que estimular e eu tenho que criar um ambiente alfabetizador que valorize essa memorização, tá? Então, entender o que o cérebro faz no momento do aprendizado, ele pode mudar o nosso pensamento em relação à aprendizagem dessa criança. E aí, já quase fechando, gente, que o nosso horário era até às 10, e eu já passei das 10, mas eu prometo que já estamos fechando. Esse ambiente alfabetizador, esse ambiente da aprendizagem, ele tem que ser agradável, estimulador, harmonioso. Por quê? É dentro de um ambiente agradável, é dentro de um ambiente estimulador que vai proporcionar a esse aluno ele assumir um papel ativo no processo de conhecimento. Porque aprender, ele tem que assumir um papel. Não sou eu que assumo o papel do aluno aprender. Eu sou apenas o mediador, como o Vygotsky coloca. Eu sou um facilitador. Eu sou aquele que vou estimular, que vou dar possibilidades. E quando esse ambiente é agradável, quando ele é estimulador, quando ele é harmonioso, ele vai possibilitar que a criança busque o seu papel ativo. O que é buscar o papel ativo? É ter vontade, é querer. Se o sujeito não quer, eu não consigo depositar uma informação lá dentro. Assim, o ambiente externo, como Vygotsky descreveu, o ambiente externo, ele influencia no estado físico, no estado emocional do aluno. Por isso, o professor precisa enriquecer este ambiente. Ele precisa inovar as atividades pedagógicas para que sejam ativadas as áreas do cérebro responsável, ou responsáveis, melhor colocando, pelo processo de formação e consolidação de memórias. Quando nós falamos em processo de aprendizagem, nós falamos em consolidação de memórias, e não só de uma memória. Respeitar que cada criança tem um tempo, tem uma capacidade diferente do outro. E respeitar, principalmente, que esse tempo e essa capacidade, ela é influenciada por esse ambiente externo, que é o estado físico, o estado emocional desta criança. E dentro da neurociência, na parte da psicologia,
ela traz como um sinalizador o papel do ambiente educacional, pensando na construção de emoção. Por quê? Pode um conjunto de reações e de sensações dentro do espaço escolar, ele pode ser responsável pelo planejamento e pela execução de atividades humanas. E assim ele pode contribuir na aprendizagem cotidiana, ou ele pode desconstruir a possibilidade de uma aprendizagem. As crianças, elas são capazes de aprender na infância, porque é o período de maior neuroplasticidade. Se você resolve que você vai ensinar alfabetizando uma criança, você vai conseguir alfabetizar uma criança de 4, 5 anos. Mas o que a neurociência vem chamar a nossa atenção é que, no momento que eu estou preocupada na construção de leitura e escrita de símbolos e signos abstrato, como é a língua escrita, eu estou deixando de trabalhar outras habilidades que estão propostas na Base Nacional, que são os eixos de construção de conhecimento, que são os campos de experiência que não pode ser esquecido nesse trabalho da educação infantil. Então, é proibido alfabetizar? Não, mas também eu não posso esquecer que essa criança, ela precisa construir conhecimento dos traços, das formas, ela precisa entender a área da lateralidade, da espacialidade, ela precisa desenvolver uma linguagem crítica, ela precisa aprender a escutar, ela precisa aprender a ouvir primeiro para depois falar. Então, são construções de habilidades que a educação infantil, ela não pode menosprezar em função de uma alfabetização formal. E para finalizar, eu deixo aqui para vocês a seguinte mensagem. A neurociência, ela não vem mostrar uma receita pronta de um cérebro que aprende, e nem como o professor deve ensinar e agir, mas ela vem mostrar vários caminhos para que o professor possa mediar a avaliação do conhecimento. Aí vocês podem pensar assim, avaliação. Mas a avaliação lá na educação infantil, essa avaliação lá na educação infantil, ela é o fator fundamental que vai estruturar o meu processo de constituição de um novo saber. Porque para que eu possibilite atividades, práticas pedagógicas que estimulem a construção de um novo saber, eu preciso antes avaliar aquilo que eu propus. A avaliação dentro da educação infantil não é uma avaliação unilateral, a qual eu tenha como objetivo olhar para o aluno construtor de um conhecimento. Não, ele não é construtor, ele não aprendeu. Pelo contrário, a avaliação na educação infantil é uma avaliação que eu vejo o que ele aprendeu, como ele aprendeu e por que que ele aprendeu. Por que que ele aprendeu? Aí depois eu vou ver o que ele não aprendeu e trazer possibilidades dele aprender, dele formatar este conhecimento. Ok? Gente, passamos aí um pouquinho do horário. Gratidão. Eu não me esperava, assim, tantas pessoas assistindo a minha aula.
Gratidão pelo número elevado. E agora, eu deixo em aberto para as perguntas, e aí eu...